Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar nesse vídeo um pouco sobre limiar. Cientificamente falando, limiar seria ponto de propagação para excitação do estímulo. Detalhando um pouquinho mais, quando falamos de limiar, podemos falar em exercício físico. E aí pensamos em 3 intensidades diferentes de exercício físico. O exercício leve, o exercício moderado e o exercício vigoroso, que é o intenso. Essas 3 intensidades podemos falar. Entre essas 3 intensidades eu tenho uma barreira de mudança de intensidade. Pense que eu tenho o exercício leve, aqui, essa passagem, o exercício moderado, aqui, uma barreira e o exercício vigoroso. O meu limiar, ele está nessa troca de intensidade de exercício. Do leve para o moderado, eu tenho essa barreira. Esse está o meu primeiro limiar. Do moderado para o vigoroso, eu tenho o meu segundo limiar nessa outra barreira. Agora, na corrida, por que eu preciso saber dos meus limiares? Porque eu tenho que ter isso bem claro na minha mente. Importantíssimo ressaltar que eu preciso saber primeiro qual é o meu nível de comprometimento com a corrida. Aí sim eu vou precisar saber dos meus limiares. Se o meu nível de comprometimento for muito baixo, se eu não vou treinar direito, não tenho por que eu saber dos meus limiares e mais a fundo no meu treinamento. Como que eu posso descobrir esses limiares? Nós encontramos normalmente em laboratório. Nós fazemos um teste chamado de ergospirométrico, usamos aquela máscara, subimos em uma esteira. A velocidade da esteira ela vai aumentando aos poucos. E aí o avaliador ele vai ter alguns dados que ele vai estar coletando o seu. Seja a frequência cardíaca, seja os dados ventilatórios, enfim. Falando da frequência cardíaca, em determinada velocidade, sua frequência cardíaca vai estar estável. Ele vai aumentando a velocidade aos poucos e aí vai chegar um momento que sua frequência cardíaca vai dar um salto. Neste momento que ela der o salto, eu achei o meu limiar 1, que nós chamamos de limiar aeróbio. Continuando com o teste, a velocidade ela vai ser incrementada cada vez mais, aos poucos. Tem alguns protocolos para isso de quanto eu vou aumentar a velocidade, mas isso é assunto para outro vídeo. E aí minha frequência cardíaca vai estabilizar novamente e em algum momento ela vai dar outro salto. Nesse outro salto, nessa deflexão da curva, nós vamos ter o limiar 2, que nós chamamos do limiar anaeróbio. A partir daí eu sei os momentos de deflexão da minha curva, da minha frequência cardíaca. E eu vou saber o momento exato que aconteceu isso. Ou seja, eu vou ter o meu limiar, a minha frequência cardíaca, o momento que ela deu um salto, e eu vou ter a velocidade que ela deu um salto. A partir daí eu vou conseguir prescrever os meus treinamentos nesses limiares, aeróbio ou anaeróbio, porque eu vou saber a velocidade de limiar e eu vou saber o meu limiar de frequência cardíaca. Alguns corredores muito experientes, eles já conhecem tanto o seu corpo que podem sair para fazer algumas corridas longas. Durante essa corrida longa, ele já tem a sensibilidade de saber em qual ponto que ele está. A partir daí, eu, Anderson, na minha assessoria, a The Runners, gosto muito de passar alguns treinos trabalhando essa sensibilidade. Por isso que eu não estabeleço muitas vezes, como outras assessorias estabelecem, as zonas de treinamento. Eu gosto de trabalhar muito a sensibilidade de esforço de cada atleta. Agora, qual a importância dos limiares? Temos o limiar 1, o limiar aeróbio. Você encontrou ele, legal. Vamos chutar um número aí, 130 batimentos é o seu limiar 1. Quanto mais treinado você é, mais alto pode ser esse limiar. Você pode suportar, por exemplo, a 140 batimentos. Você pode demorar um pouquinho mais para chegar nesse limiar e o seu exercício fácil, sua corrida leve, fácil, sem dar nenhum desconforto ao seu corpo, pode durar muito mais tempo. Limiar 2, que ele é um pouquinho mais alto, vamos chutar um número também, 160 batimentos. Vamos pensar que temos um indivíduo que 160 batimentos ele achou o seu limiar 2. Você trabalhando nessa zona de treinamento,
ele não vai ficar mais alto. Você sim vai condicionar o seu corpo a suportar mais esse limiar. Você vai suportar a trabalhar o seu corpo por mais tempo naquele limiar que é o mais difícil de se segurar. Atletas de alto rendimento, eles trabalham muito em cima desse limiar 2, que nós chamamos de limiar anaeróbio. Como dito antes, para encontrarmos esses limiares aeróbio e anaeróbio, nós devemos ir a laboratórios, termos equipamentos relativamente caros e o acesso não é tão fácil assim. Por isso muitas pessoas acabam não treinando a partir desses limiares. Mas você pode achar os seus limiares de outra forma sim. Temos um teste chamado de Concone Test. Four. 16-4. 16-7. Com esse teste você consegue achar os seus limiares de frequência cardíaca e de velocidade. Estando com esses testes na mão, nós temos um ajuste matemático chamado Bmax. Esse método Bmax, ele nos dá o ponto de deflexão da sua frequência cardíaca. Ele nos coloca um gráfico e nesse ponto de deflexão eu vou ter o meu segundo limiar, o limiar anaeróbio. A partir daí eu vou ter o resultado do meu limiar, eu vou ter a velocidade do meu limiar e aí eu posso brincar com as minhas sessões de treinamento com as porcentagens. Jogo algumas porcentagens para baixo, algumas porcentagens para cima em cada sessão, como eu vou querer trabalhar com o meu aluno ou o meu atleta profissional. Claro que isso é assunto para um vídeo muito mais intenso, mas eu espero que eu tenha aguçado a curiosidade de vocês para saber um pouco mais a fundo sobre o exercício físico e que não é simples se montar um treinamento. Tem algumas coisas que você deve levar em consideração sim. Caso tenham dúvidas, caso queiram conversar um pouco mais sobre o assunto, podem me chamar e comentar aí embaixo que eu vou responder todos com enorme prazer. Anderson Teles e até o próximo.